Estamos de volta com o programa, a segunda parte do nosso programa, falando hoje da parábola do semeador. E que tal, eu estava falando agora, na primeira parte do programa, do mar da Galileia, de Tábega, de Cafarnaum, do monte, do sermão, lá no mar, ao lado do mar da Galileia. E que tal você conhecer tudo isso ao vivo? Agora, na segunda quinzena de maio, eu estou lhe convidando para, junto conosco, a RW Turismo, fazermos esse percurso ao vivo e a cores. Me desculpe a expressão, mas é um reforço para que você possa estar lá e nós possamos falar exatamente desses acontecimentos no lugar onde eles aconteceram. Se você tem esse interesse, venha conosco fazer os caminhos de Moisés e os caminhos de Jesus na segunda quinzena de maio, partindo do Egito, por todo o deserto, visitando o Cairo, a casa de Jesus e Maria, onde ficaram fugindo do rei Herodes, as pirâmides, o Museu do Cairo, e depois pelo deserto até o Monte Sinai, aliás, até a planície do Sinai, no Monte Horebe, onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. E depois vamos em busca da terra de Jesus, onde ficaremos por 18 dias entre o Egito e Israel, colhendo informações, estudando junto e verificando em loco tudo isso que nós estamos falando aqui. Portanto, meu irmão, se você tem esse interesse, meu caro telespectador, entre em contato com a RW Turismo pelo telefone que está aí na sua telinha, 011 São Paulo 3667-3506. Procure a Wanda ou a Márcia e venha conosco participar desta que pode ser considerado um marco na sua existência nesta encarnação. Contamos com sua presença. Venha se unir a esse grande momento de nossas vidas. E Jesus, como eu falava, como judeu que era, que conhecia a questão da semente, ele começa a narrar as pessoas na praia, como falou Mateus, ele dentro de um barco. E ele falou, segundo Mateus, muitas coisas por parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. Lembro mais uma vez que não foi um semeador, mas o semeador. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Naquela época, Jesus falava de conformidade com a situação do momento, porque não existiam estradas naquela época, eram realmente caminhos. E as pessoas andavam muito por aqueles caminhos poeirentos, naquela região, pelos desertos. E era costume as pessoas, quando chegarem nas casas, lavar os pés para tirar aquela poeira. Isso a gente vê na questão da pecadora, lá em Betânia, quando Jesus estava na casa de Simão, o curtidor, e uma pecadora lavava os seus pés com as suas lágrimas e enxugava com seus cabelos. E foi criticado Simão dizendo que se esse homem fosse profeta, com certeza não saberia que essa mulher é uma pecadora, é uma mundana. E Jesus retruca: Simão, eu cheguei aqui hoje e tu não me lavasse os pés. Olha aí, porque as pessoas chegavam com os pés poeirentos. Ele diz aos discípulos: quando chegar numa cidade que não quiser receber, sacode ou bate a poeira dos teus sapatos. Então Jesus está falando que a semente poderia ter caído num daqueles caminhos que eles passavam todos os dias em busca de levar a sua mensagem. E as aves, segundo Jesus, vieram e comeram a semente. E outra parte dela caiu num terreno pedregoso, que além dos terrenos, dos caminhos serem poeirentos, também ali tem muita pedra. Quem anda por Israel vê, os desertos são muito cheios de pedra. Onde não havia muita terra, e por isso, logo brotando e não tendo terra profunda, elas secaram. Elas não foram adiante e morreram porque o sol saiu, as plantas não tinham raiz,
se queimaram, secaram e morreram. E aí Jesus disse que outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. E por último, segundo ele, outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Portanto, meus irmãos, Jesus conclui a narração dessa parábola dizendo: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Que era uma expressão profética daquela época. Em outras palavras, aquele que puder entender o que eu estou dizendo, entenda. E nós já estamos há 2013 anos depois, e muita coisa dessa parábola de Jesus com certeza não foi entendida. Então nós temos uma pergunta para fazer a você, porque nós vamos agora buscar luzes do entendimento desta parábola. E quem é, na verdade, o semeador? Ele não falou de um semeador, mas ele falou de o semeador. E é lógico que esse semeador que ele fala, que existe, é a primeira interrogação que nós fazemos, nós podemos adiantar para você que este semeador é Jesus, que estava naquele momento a semelhança da semente lançada por Deus, lá no capítulo 1 do Gênesis, que brotou árvores que dessem fruto e semente. Jesus estava lançando a sua semente para o mundo. E qual é esta semente? Essa semente é a sua mensagem. Esta semente é o seu evangelho libertador. A sua mensagem de amor, de ensinamento, de luz e de paz, que nós nem sempre levamos a sério. E nós vamos ver por quê essa semente muitas vezes não é entendida. Por isso que ele coloca que uma parte da semente caiu ao longo do caminho. É que a semente que caiu ao longo do caminho é essa. Todo aquele que escuta a palavra, a mensagem, o ensinamento de Jesus e não lhe dá atenção, representa aquela semente que caiu ao longo do caminho. São aqueles nossos irmãos que ainda valorizam muito mais as coisas materiais do que as coisas espirituais. Dão mais valor o que é efêmero, o que é palpável, do que é eterno, do que é perene e que não é palpável, mas é muito importante porque não passa, que são os valores espirituais. Mas não saia daí, porque daqui a um minuto nós vamos concluir a terceira parte desta parábola de Jesus. Um minuto só, não saia daí.